vai sair de casa dizendo: Senhor, fala comigo, meu Pai, o Senhor tem falado através de testemunhos, através da palavra, e agora vai ministrar o teu nome, Pai. Usa o teu filho para a glória de Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz de Jesus. Meus irmãos, quero dizer que é motivo de muita alegria estar aqui nessa noite e muito feliz porque nós já podemos sentir a presença de Deus. Então eu quero externar a Deus a minha dívida de gratidão por poder pregar a sua palavra. Louvar a sua vida do Moisés, obrigado aos filhos de fé. Deus abençoe vocês, obrigado por lembrar de mim. Amém? Deus colocou uma palavra no meu coração. Prometo que eu não vou demorar, não vou cansar vocês. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Aleluias! Glórias a Deus! És fiel, Jesus. Jeremias, capítulo 18, versículos 1 e 2. Amém? Amém? Amém. Diz assim o texto: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Amém? Amém. Podeis se sentar. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, olhando para a trajetória do povo de Deus, desde lá do começo, desde o princípio, como já foi falado aqui, quando Deus ele chama Abraão no capítulo 12 do livro de Gênesis e faz a ele uma promessa, dizendo que Abraão seria uma grande nação. Então, por intermédio de Abraão, o povo começa a crescer. Como nós sabemos, depois que José ele morre, o povo fica preso no Egito ao trocar de Faraó. O povo que era amigo passou a ser escravo, até que Deus levanta Moisés. No capítulo 12 do livro de Gênesis, versículo 40, a Bíblia diz que foram os dias do povo de Israel do Egito 430 anos. Então o povo sai do Egito. O povo sai do Egito e começa a peregrinar. Moisés, ele morre. Josué vem, assume o povo, uma excelente liderança, que leva o povo até a terra prometida. Então o povo começou a crescer. Porém, o povo de Deus era um povo que vivia em altos e baixos. Muitas das vezes estava adorando a Deus, outras das vezes adorando a Baal, muitas das vezes adorando a Deus, outras das vezes fazendo bezerros de ouro para si. E todas as vezes que o povo se esquecia de Deus, Deus apertava o povo, Deus machucava o povo. Então o povo se lembrava de Deus. E mais uma vez, Deus envia para o povo uma prova. E o nome desta prova é Nabucodonosor. No ano 587 a 588 a.C., Nabucodonosor invade a Israel. E por 3 vezes ele invade Israel. Na primeira vez que ele invade Israel, ele entra no templo do Senhor, saqueia as colunas de ouro, de bronze, os utensílios. Ele arrebenta com tudo, leva toda a riqueza de Israel e também leva os príncipes, os nobres, para servirem na Babilônia. Então Israel ficou sem riqueza e ficou sem a sua nobreza. Depois Nabucodonosor invade de novo, e na segunda vez que ele invade, ele prende os sacerdotes, ele prende os levitas, ele acaba com a adoração, ele acaba com a lei. E na terceira vez que ele invade,
Ele faz um arrebento, que ele derruba os muros, derruba as colunas, ele derruba as portas, ele arrebenta com Israel e deixa Israel vulnerável. Na primeira vez que ele entra, quando ele leva para a Babilônia, o povo estava na Babilônia, porém ele levantou alguém chamado Daniel, Misael, Ananias e Azarias para interceder pelo povo. Quando ele entrou a segunda vez e prendeu os sacerdotes, prendeu os levitas, perto ao rio Quebar, Deus levantou Ezequiel para fortalecer o povo. E na terceira vez que ele invade, arrebenta com tudo, Deus viu em Jeremias a salvação do povo. A palavra do Senhor vai vir a Jeremias, filho de Quias, e vai falar para ele: Jeremias, no ventre te escolhi, na madre te santifiquei, e as nações eu já te dei por profeta. Jeremias recua e fala assim: Senhor, eu não posso, porque eu sou criança. Jeremias tinha aproximadamente 24 anos, porém a maior idade de Israel era 30. Então ele se considerava criança e disse: Deus, eu não posso. Mas Deus falou: eu te escolhi, Jeremias, para essa missão, você vai. Jeremias pensa: mas não dá, porque meu pai é sacerdote, eu estou na linhagem sacerdotal. Mas Deus falou: não interessa, o meu plano para você é outro. Você pensa que vai ser sacerdote, mas você vai ser profeta. Então Jeremias aceita o chamado de Deus. Mas Deus dá um recado para ele, dizendo, no capítulo 1, versículo 19, Deus vai dizer: Jeremias, pelejarão contra ti, tá bom, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Então Jeremias vai profetizar para um povo duro de coração. E quando Jeremias começa a profetizar, ele solta logo a primeira pancada. No capítulo 3, versículo 15, ele vai dizer para o povo: ei povo, eis que o Senhor vos dará pastores que vos apacentem com consciência e com inteligência, porque vocês estão perdidos, vocês não sabem para onde ir. Jeremias continua profetizando, e no capítulo 4, versículo 8 e 9, ele solta a segunda pancada e ele vai dizer para o povo: ei povo, vocês são necios de coração. Aí você vai falar: ei Israel, o povo era duro de coração, porque a palavra nécio, você não precisa estudar grego, nem hebraico, nem alemão. Se você pegar um dicionário simples em casa, você vai ver que a palavra nécio significa tolo. Mas não é só isso. Nécio é aquele tolo que conhece a verdade, mas prefere praticar a mentira. Deus estava falando para o povo: ei, vocês conhecem quem é Deus, vocês sabem da verdade, mas querem viver na mentira. Tudo bem, povo? Então continua. Aí Jeremias vai profetizando, até que no capítulo 17, versículo 5, Deus fala para Jeremias: Jeremias, vai profetizar contra Judá, porque o povo está duro de coração. A palavra Judá significa aquele que louva, e o povo que louvava não quer mais louvar. Então Jeremias vai profetizar. No capítulo 17, versículo 5, ele solta a pancada e diz: ei povo, maldito o homem que confia no homem, faz da carne a tua força e aparta o teu coração de Deus. No verso 9 ele vai dizer: porque enganoso é o coração e arde para quem confia nele. Então Jeremias vai profetizando, até que algo mexe com o coração de Jeremias. Porque enquanto Jeremias pregava, sabe o que o povo fez? Deu as costas para o profeta. E não tem coisa pior para um pregador, para um palestrante, para um professor, para um orador. Quando ele está falando, o povo dá as costas para ele. Isso doeu no coração de Jeremias, isso machucou Jeremias. E quando Jeremias estava triste, angustiado, então Deus faz para Jeremias o maior convite da sua história. No capítulo 18, versículos 1 e 2, aonde nós vemos, a Bíblia vai dizer que veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, dizendo: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Essa noite eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como está a sua vida, mas hoje eu quero te fazer um convite: junto comigo descermos à casa do oleiro. Porque quando os irmãos escutam isso, pastor Dimas, casa do oleiro, o povo já pensa que ela vem pancada. Hoje o pregador vai amassar.
você vai entrar na casa do oleiro, eu quero te dar duas condições. Primeira condição que Deus dá a Jeremias, no capítulo 18, versículo 2. A parte A, ele vai dizer para Jeremias: levanta-te. Aleluia. Levanta-te. Levanta-te. Antes de descer a casa do oleiro, levanta-te. Antes de chegar na casa do oleiro, levanta-te. Aí você olha para mim e fala assim: Israel, o que é isso? Vocês sabem melhor do que para um judeu, a palavra levantar não é para uma pessoa que está sentada se colocar de pé. Não é para quem tem deitado se colocar de pé. A palavra levantar-se para um judeu significa: tome a sua posição adquirida, ou tome a posição que é tua por direito. Deus falou para Jeremias: Jeremias, para de chorar, toma a posição de profeta, levanta-te e depois você desce a casa do oleiro. Sabe qual é o nosso problema? A gente é dodó demais, a gente é chorão demais. Mas hoje a palavra para você é essa: levanta-te. Israel está doendo, levanta-te. Israel está machucando, levanta-te. Israel está me perseguindo, levanta-te. A palavra de Deus para você hoje é essa: tome a posição. É bom se levantar. Isaías no capítulo 60, verso 1 diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor vai nascer sobre ti. Esdras capítulo 10, versículo 4, está escrito: levanta-te, porque pertence a ti esse negócio, esforça-te e fazei assim. Salmo de número 20, versos 7 e 8 está escrito: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns se curvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Livro de Provérbios, Provérbios de número 24, versículo 16 está escrito: o justo pode cair 7 vezes, mas com certeza ele se levantará. Nessa noite Deus te diz: tome uma posição. Só que eu sei que às vezes a dificuldade, Douglas, não nos deixa levantar. Mas se você não consegue se levantar hoje, tem uma mão aqui que vai te pôr de pé. O salmista do Salmo 103, verso 7, ele vai dizer: porque do pó ele levanta o pequeno, então um duro ergue o necessitado e faz-se assentar no meio dos príncipes. Sim, dos príncipes do seu povo. Se nessa noite você não tem força, Deus vai te colocar de pé. Quando o povo estava caído, pastor Dimas, Deus fala para Ezequiel no capítulo 2, versículo 1: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Ezequiel se põe de pé, Douglas, e Deus fala para ele: levanta o povo porque eu sou contigo. Depois que Ezequiel ouve a palavra de Deus, sabe o que ele faz? Senta de novo. Na segunda vez que Deus veio, Deus não mandou Ezequiel se pôr de pé. Deus pegou ele pelo cabelo e falou: querendo ou não querendo, eu vou te colocar de pé. Hoje crente vai sair daqui. Segunda condição, se não dá tempo. Primeiro Deus diz para ele: levanta-te. A segunda condição que Deus dá para ele é essa: levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir. A segunda condição foi essa: se prepara para ouvir. Irmão, você não veio aqui me ouvir, você não veio aqui ouvir os obreiros, você veio aqui ouvir Deus falar. Quando você entra na casa do oleiro esperando ele falar, você pode ter certeza que ele vai falar contigo. Não é o pregador que fala, não é o cantor que fala, é Deus que fala contigo.
de ouvir. A segunda condição foi essa. Depois que Jeremias se levanta e ele ouve, aí ele se prepara para entrar na casa do oleiro. Por quê? Porque o povo não queria estar na casa do oleiro. As famílias não queriam mais estar na casa do oleiro. O povo não queria mais entrar na casa do oleiro. Então, quando Deus chama Jeremias, Deus chama Jeremias por 3 vezes. Do capítulo 18 até o 23, ele desce 3 vezes na casa do oleiro. Mas tem um ditado que diz: a primeira vez a gente não esquece. E então ele desce. Quando ele chega na casa do oleiro, Deus dá 5 revelações a Jeremias, que não tem outro lugar. Você pode procurar onde for, só tem na casa do oleiro. Só tem na casa do oleiro. Deus mostrou para ele: só tem aqui e não tem outro lugar. A primeira coisa que Deus revelou a Jeremias, que só tem na casa do oleiro, foi isso. Capítulo 18, versículo 2, você já conhece. Levanta-te, desce a casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. A primeira coisa que Deus mostrou a Jeremias, na casa do oleiro, tem palavra. Tem palavra que cura a alma. Tem palavra que levanta. Tem palavra que transforma. Tem palavra que sara. Tem palavra que cura. Tem palavra que põe de pé. Tem palavra que renova ministério. Tem palavra que renova a fé. Tem palavra que renova a esperança. Tem palavra que dá injeção de ânimo. Tem palavra que conforta. Na casa do oleiro tem palavra. Nessa noite a tua alma vai sair cheia da palavra. Não porque eu estou pregando, mas porque o oleiro está na casa. Você sabe qual é a tristeza maior do crente? É quando ele sai de casa e vem para o culto e ele não encontra a palavra. Eu já fui em culto que eu entrei em crente e saí desviado, porque o lugar até parecia a casa do oleiro. Cantava como se estivesse cantando poleiro, falava como se estivesse falando poleiro, mas o oleiro não estava lá. Mas quando você entra na casa do oleiro, você faz que nem Pedro. Jesus começa o ministério, ele começa a pregar. Jesus está pregando na beira da praia. Enquanto isso, Pedro está dentro do barco lavando a rede e escutando a pregação de Jesus. Quando Jesus termina de pregar, em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 5, vocês conhecem melhor do que eu. Jesus termina a mensagem e ele entra no barco de Pedro e ele fala para Pedro: ei Pedro, se afasta da terra e vamos passear. Então, enquanto eles estão no meio do mar, Jesus fala para os discípulos: ei, lance a rede. Um olha para a cara do outro e fala assim: tá. Aí Pedro vai tomar frente e fala assim: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sobre a palavra que o Senhor acabou de pregar na beira da praia, eu vou lançar a minha rede, porque eu ouvi palavra. A palavra. Um dia o Jeremias, que nós estamos pregando aqui, ele se revolta contra Deus. Ele pega a carteirinha de membro dele e fala assim: Deus está aqui, ó, não quero mais pregar, estou devolvendo minha carteirinha. Aí Deus está sentado no trono, está sentado, fica. Deus pega a carteirinha de Jeremias e fala assim: tá bom, Jeremias, está aqui. Jeremias dá as costas e vai embora. Quando dá 5 minutos ele volta. Aí volta de cabeça baixa. E Deus está assim, de braço aberto. E aí Jeremias olha e fala assim: Deus, me perdoa. Eu estava pensando em parar, mas eu não consegui. Sabe por quê, Deus? Porque as tuas palavras, elas me ardem no osso. Eu não sou firmado em oba-oba. Eu não sou firmado em bolo e carocha. Eu sou firmado na palavra. Não interessa se olha para mim com cara feio.
O oleiro estava fazendo o que na casa dele? Trabalhando. Porque na casa do oleiro, ele que trabalha. Ele trabalha. Ele trabalha. Ele trabalha. Você está preocupado com o que? Ele trabalha. Está desesperado porque ele é quem trabalha. Está pensando em parar porque é ele quem trabalha. Está pensando em largar tudo porque é ele quem trabalha. Não é você que trabalha. É ele que trabalha. Jeremias viu o oleiro trabalhar. E eu acho lindo. A última vez que eu preguei aqui eu falei isso. O oleiro não é como eu e você, que às vezes trabalha 12 horas, trabalha horário de pico normal, das 8 às 7. Não, o oleiro trabalha diferente. O Salmo 121, verso 4, o salmista diz: eis que não dormirá, e nem cochilará o guarda de Israel. Ele trabalha 24 horas por dia. Por você, por você, por você. Nessa noite, quando você está aqui, o oleiro já está trabalhando em teu favor. Jeremias entendeu isso, que na casa do oleiro, o oleiro é quem trabalha. Terceiro, senão não dá tempo. Aí o oleiro está fazendo o quê? Trabalhando. Quando ele está trabalhando, irmão, Jeremias dá um grito, porque o texto vai dizer que o vaso que ele se fazia quebrou. E aí quando o vaso quebra, Jeremias vai falar, Douglas. Aí o oleiro, calma, o vaso é meu. Mas quebrou, mas é meu. Todo mundo sabe que não foi o oleiro que quebrou o vaso. O vaso se quebrou sozinho. Se quebrou sozinho, mas pelo menos quebrou na mão do oleiro. E isso é incrível, porque a palavra vaso aparece na Bíblia 104 vezes. E o símbolo exegético do vaso é uma pessoa que Deus quer usar. É verdade? É. Atos capítulo 9, versículo 15. A palavra do Senhor veio a Ananias dizendo: ei, vai até Saulo de Tarso, porque para mim ele é um vaso escolhido. O versículo 16 vai dizer: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20, Paulo vai dizer: em uma grande casa há inúmeros vasos, vasos de ouro, de prata, de bronze e de barro, mas de toda a glória ali, a essência vem de Deus. É Deus que manda no vaso. Só que vaso é uma pessoa que Deus quer usar. Aí quando eu li esse texto, eu falei assim: Deus, mas o que isso quis dizer para Jeremias? Porque quando o vaso se quebrou, Jeremias ficou desesperado. Mas Deus estava dando a terceira lição para ele. Ele estava dizendo assim: Jeremias, o vaso pode até quebrar, mas eu, como oleiro, conheço o limite do vaso. Irmão, você está preocupado com o quê? O oleiro conhece o limite do vaso. Eu vou rasgar o verbo para você entender. O oleiro sabe até onde você suporta. Deus não dá uma cruz maior que você possa carregar. Deixa eu te dizer uma coisa: na hora certa, o socorro de Deus virá. Salmo 104, versículo 14, está escrito: porque Ele conhece a nossa estrutura e Ele lembra que nós somos pó. Oséias capítulo 6, verso 1 está escrito: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou. Tá bom, mas Ele também sarará. Ele fez a
Por que o vaso quebrou? Meu meio, parece até contraditório. Se o oleiro sabe até onde você aguenta, por que o vaso quebrou? Aí um dia eu estava orando, uma tarde, e a minha oração foi essa, Lucas. Eu falei assim: Deus, por que é que crente sofre? Eu não estou falando de simpatizante, ou de quem vem para o culto de vez em quando, eu estou falando de crente. Eu falei: Deus, por que crente sofre? A gente vê crente morrer, jogar em cova, queimar, sabe? Eu falei: Deus, o povo é tão bom. Por que crente sofre? Eu falei: Deus, por que crente sofre, Deus? Deus me respondeu na lata. Deus falou: Israel, sabe por que crente sofre? Porque eu sou Deus que não chama almofadinha. Aleluia. Eu não chamo MBA. Eu não chamo bambambam. Eu chamo quem tem marcas. Glória a Deus.